Sabe o que eu tenho pensado bastante? Será que a tecnologia, tudo isso que a gente está vivendo aqui nessas telas, o YouTube, o Instagram, o WhatsApp, o Zoom, isso está fazendo a gente se sentir menos sozinho porque a gente está conectado com todo mundo ao mesmo tempo? Ou não? Relógio na tela! Gente, eu tenho me perguntado muito sobre isso ultimamente, sabe? Depois ainda dessa entrevista com a minha avó, que ela falou muito sobre a solitude. Aliás, se você ainda não assistiu, vai ter card aparecendo aqui. Porque eu acho que a gente tá se sentindo cada vez mais solitário. Isso não tem a ver só com a pandemia. Fui dar uma pesquisada, encontrei dados que a gente está tendo uma epidemia de solidão no mundo. Inclusive o Japão e o Reino Unido criaram ministérios da solidão para poder lidar com esse problema. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos em janeiro de 2020, ou seja, antes da pandemia, em que 61% dos americanos já dizia se sentir solitário. Isso deve ter aumentado ainda mais. E tem uma pesquisa com o Brasil durante a pandemia, com 28 países, e o Brasil foi o país que teve o maior percentual de pessoas que se disseram se sentirem solitárias. E acho que isso tem a ver também com a nossa cultura, porque a gente é muito gregário, a gente gosta de um carnaval, a gente gosta de um suadeiro, de uma muvuca. Então resolvi fazer esse vídeo para poder a gente bater um papo e abrir os olhos, porque esse processo já estava rolando antes da pandemia. Durante a pandemia a gente ficou cada um no seu quadrado, só ali se comunicando, e eu acho que isso pode afetar as nossas relações daqui para frente. Primeiro, puxa uma cadeira, já se inscreve nesse canal, ativa as notificações, porque os papos daqui vão te provocar a pensar sobre as suas relações consigo mesmo e com os outros. Manda pros amigos e tudo que estão se sentindo solitários, porque eles não estão sós. Olha o trocadilho. E aí nos meus estudos, o que eu fui descobrindo? Gente, tem uma psicóloga americana que eu amo ela, já estudo ela há muitos anos, chamada Sherry Turkle, e ela tem vários TEDs, inclusive vou colocar aqui na descrição do vídeo os TEDs dela, e ela diz que a gente está cada vez mais conectado, mas sentindo cada vez mais só. Isso tem muito a ver com as promessas da tecnologia, porque são promessas que pegam em vulnerabilidades nossas. A primeira das 3 promessas é a seguinte: você nunca mais vai perder tempo. Quem nunca esteve ali parado no trânsito, pegou o celular, vou ver o que está acontecendo no Instagram, tava no elevador, vou responder um áudio, do WhatsApp, tava ali no Uber, vou ver um vídeo no YouTube, talvez você até esteja aí ocupando alguma parte do seu dia vendo esse vídeo. Isso, por um lado, promete pra gente que a gente vai ter cada vez mais produtividade, a gente vai poder usar o nosso tempo cada vez mais de uma maneira assim, do jeito que a gente quiser, mas isso causa um estrago nas relações humanas. Por quê, gente? Porque a gente vive nessa ilusão de que a gente pode depositar a nossa atenção aonde a gente quiser. Ou seja, o celular ele vira basicamente um antídoto anti-tédio. Sentiu tédio? Puxa o celular, fala com alguém, vê um negócio, compra um treco aí. E isso tem um probleminha porque quando a gente vai para as relações humanas, as conversas têm partes chatas, as reuniões têm partes chatas, aulas têm partes chatas. Nossa, olha, eu já me peguei fazendo um curso que eu estava pagando para fazer, aí começou a ficar meio chato, aí eu abri uma janela, olhei ali um negócio no Mercado Livre, parari, parará, ou seja, não me chamou tanto a atenção, vou sair daqui, vou para outro lugar, quero falar com outra pessoa. E a gente vai se desacostumando a ter conversas humanas, porque sim, vai chegar uma hora que você vai estar batendo papo com seus amigos e a conversa não vai ficar tão legal. Gente, tem coisa pior, nossa, isso já aconteceu tanto comigo, eu fico tão pé da vida, que é o seguinte, a gente tá ali, sei lá, 5 amigos que não se vê há mó tempão, aí se reúne com 5 amigos, parari, parará, passa meia hora, você olha, tá assim, 3 assim, ó, respondendo, aí você tá conversando com mais um, você pensa, talvez estejam respondendo aí uma mensagem, um negócio meio urgente. Na hora que você olha assim de desgueio, que nem o povo fala aqui em Minas, você vê que o sujeito tá olhando os stories, do crush dele, que nunca mais respondeu uma mensagem há 1 ano. Ou seja, você é menos ali presente, é muito menos interessante do que a vida do crush que não responde o cara. Isso deixa a gente sentindo assim, um sentimento assim de desprezo enorme. Eu pelo menos sinto isso, eu não sei se você sente isso também, mas poxa, não dá pra gente também, vamos focar, estamos aqui os amigos, faz tanto tempo que a gente não se reúne. Isso é uma coisa que até vou falar dicas no final do vídeo, sobre como a gente não cair nessas roubadas, mas eu acho que isso daqui já é um spoiler de uma das dicas, que é, vamos, ter reuniões mais offline. A segunda promessa da tecnologia que mexe com uma vulnerabilidade nossa muito grande, um vazio aqui dentro, que é o seguinte: você nunca mais vai estar sozinho. Se sentiu sozinho, não tem problema, puxa o celular, conversa com alguém,
Posta um treco para ver se alguém reage. E postar ainda tem uma coisa que é muito perigosa, que é essa ilusão de que a gente está sempre sendo ouvido. Ou seja, a gente sempre posta e fala, alguém vai ver, alguém vai ler, alguém vai curtir. Sempre tem, né? Uma ou duas pessoas que curtem, mas tá todo mundo falando e ninguém tá nem escutando os outros. Quantas coisas você já curtiu dos outros, você não tava nem vendo o que você tava curtindo. E a Sherry explica isso de um jeito muito bom, que é o seguinte, nós seres humanos somos muito solitários, grande descoberta. Porém, a gente tem medo da intimidade, porque a intimidade dá trabalho. Isso, inclusive, é uma coisa que o Leandro Carnal já descreveu bastante também no Dilema do Porco Espinho. Vou até colocar link aqui no vídeo. E a gente cai nessa ilusão de uma amizade sem demandas. Quantas vezes você já não encontrou um amigo seu que você tava achando que tava, bonzão, tava tudo rolando na vida dele, ele tava ali postando, malhando, viajando, namorado, namorada, sei lá o quê. Niki você encontra o seu amigo, aí ele toma 2 goró e abre, né? Ai, nossa, minha vida tá uma bosta, não sei o que não aguento mais. Não sei o que. Aí você fala, nossa, mas eu achei que tava tudo bem com você. Eu já encontrei amigos que eu jurava que a pessoa tava na melhor fase da vida dela. Na hora que eu encontro essa amiga, ela fala, tô deprimida, tô tomando remédio há não sei quantos anos. A gente fica ali numa distância perfeita, que é o quê? Não muito perto para a pessoa poder se abrir, porque para a gente poder ter essa conversa profunda da pessoa se abrir, a gente tem que ter esse tempo juntos ali. E no digital, gente, a gente não tem abertura para poder falar sobre coisas muito profundas, a gente só fala meio sobre essas coisas assim na superfície. Como é que você tá? Tô bem, eu também, que não sei o que, parari, parará. Mas a gente nunca aprofunda as conversas a ponto da gente chegar na real vulnerabilidade. Por quê? Porque é difícil falar sobre vulnerabilidade, então você não vai falar com uma pessoa que você nem sabe se ela tá prestando atenção em você ou se ela tá vendo Netflix e respondendo você sem nem ver o teclado. Então a gente precisa de ter esse tempo cara a cara para poder finalmente chegar àqueles assuntos que a gente não gosta muito de falar, mas que a gente precisa falar. E a terceira promessa da tecnologia também, que é muito boa e que pega no nosso ego, é o que? Você vai poder se mostrar como você sempre quis. E isso vai além do Photoshop, né? No FaceTune, de você retocar suas fotinhos ali. Tem uma coisa a ver com a conversa, porque conversa em tempo real, gente, é uma coisa extremamente complexa. Você tem que ouvir o que a pessoa está falando, você já tem que estar pensando numa resposta, tem que estar lendo a cara dela. Então são várias operações ao mesmo tempo. E volta e meia você não sabe o que falar. A pessoa fala, você quer namorar comigo? Você fica, como assim? Por que você fez aquilo? Não sei. Quando a pessoa te pergunta numa mensagem, a pessoa te manda ali, você vê a notificação. A pessoa perguntou por que eu fiz aquilo. Aí você pensa numa estratégia, vou falar isso, vou falar outro. Não, escreve a mensagem, apaga. Não. Então, todo mundo, pelas mensagens, é mais perfeitinho. A gente não deixa aparecer o nosso verdadeiro eu. A gente fica sempre com essa máscara na frente, tentando parecer perfeito. Sempre com palavras ótimas, sempre com piadas incríveis. Mas na hora que você encontra a pessoa cara a cara, aí é que são elas, né? Você já teve um encontro de date, assim, que você tava num aplicativo desses de relacionamento, aí você achou a pessoa ótima, chega na hora, a pessoa não tem borogodó. Por quê? Porque na mensagem é muito fácil a gente ser interessante, mas vai ser interessante na vida real. E antes que você fale, mas o que você quer que eu faça o quê? Que eu não tenha mais celular, que eu delete meu Instagram? Calma, não é sobre isso. É sobre a gente entender quando a gente está usando a tecnologia para poder enriquecer as nossas relações, ou seja, para a gente poder se conectar também com essas pessoas, mas existe um grande problema quando a gente substitui relações reais, de cara a cara, por relações virtuais. E aqui a gente vai para o nosso grande problema dessas 3 promessas, que é o quê, gente? A gente está desaprendendo a conversar. Eu, pelo menos, cresci numa época, né, que eu sou cringe, eu cresci numa época em que a gente não tinha celular, não tinha nada para distrair a gente, então a gente sentava ali, na mesa de jantar quando a gente era criança e a gente ficava observando os adultos conversando. E quando a gente faz isso, existe uma operação muito complexa que está rolando, mas a gente tem neurônio espelho dentro da gente. E o neurônio espelho, ele fica ali, só que nem uma esponja, puxando, é assim que conversa, tem que falar assim, tem que levantar a sobrancelha. Hoje em dia você vê os adolescentes e as crianças, inclusive nenéns, que eu vejo que neném tá o tempo todo com tela na frente, que eles não estão observando as outras pessoas. E para o ser humano é extremamente importante a gente poder observar os outros. Eu tenho uma teoria que a gente também vai desaprendendo a conversar com o tempo, tá? Então se a gente fica muito tempo aqui só, a gente desaprende a conversar assim. Mas o adolescente que nem aprendeu para desaprender, ele tá ali o tempo todo só aqui, existe um grande problema nisso, que é o seguinte: quando a gente aprende a conversar com os outros, a gente aprende a conversar com a gente mesmo. Então, aprender a ter uma conversa com outra pessoa é, em última instância, a gente aprender como conversar com a gente mesmo. E autoconhecimento só vem dessa conversa interna. Então, a gente nunca vai poder se entender
se a gente não tiver esses momentos, sabe? Quando a gente fica assim, putz, quem sou eu? Nossa, será que eu tô fazendo isso mesmo? Será que é assim que eu deveria ser? Será que não? Porque quando a gente tá aqui o tempo todo com estímulo, gente falando, a gente não para pensar sobre quem a gente é. E isso pode ser uma fonte de angústia enorme para todo mundo, mas em especial para quem está se formando e ainda nem se conhece. Então é muito importante que a gente perceba que quando a gente vê aumento de depressão, aumento de suicídio, aumento de ansiedade entre crianças e adolescentes, a tecnologia pode ter um papel muito importante nisso sim. E também é muito importante da gente entender que quando a gente não aprende a ficar sozinho, a gente vai estar sempre sozinho. Eu não sei se você já viu um adolescente ou até você mesmo. Quando eu perdi o celular, gente, nossa, me deu um ciricutico. Você fica meio assim, ai, tá faltando alguma parte de mim. Mas para quem vive o dia inteiro nessa jossa aqui, quando a pessoa perde o celular, pode ser gatilho de síndrome do pânico, de ansiedade. Por quê? Porque você nunca esteve na sua própria companhia. Você sempre esteve com estímulos externos. Então é tão importante que a gente desenvolva isso nas crianças e nos adolescentes, mas também na gente, porque senão a gente corre o risco de deixar a tecnologia moldar a gente e não a gente moldar a tecnologia. A Sherry bate bastante nessa tecla e eu acho que é muito importante da gente perceber isso. Existe ali milhões de engenheiros lá no Vale do Silício e eles têm interesse em manter a nossa atenção aqui, né? Manter a gente preso aqui, mas isso pode causar problemas para a nossa sociedade. Inclusive, politicamente, é muito importante da gente pensar que a gente está vivendo uma era de individualismo e que seres solitários geram sociedades fragmentadas. E sociedades fragmentadas geram seres solitários. Isso é uma bola de neve. E quanto mais as pessoas estão solitárias, mais medo elas estão sentindo, mais perigoso é e terreno mais fértil para qualquer tipo de governo autoritário é. Por acaso isso parece alguma coisa que a gente está vivendo aqui no Brasil agora? Não sei, só me veio assim na cabeça. Isso também representa um risco de saúde individual e saúde pública, porque sim, gente, se sentir solitário, já tem vários estudos que demonstram isso, aumenta o seu risco de morte em até 26%, que é mais do que obesidade, que é uma coisa que as pessoas falam muito mais. Mas eu não vim aqui só para problematizar, não. Eu também vou te trazer dicas práticas que eu estou aplicando na minha vida que eu acho que você deveria aplicar na sua também. Então eu trouxe 5 dicas para a gente poder ter um pouquinho mais de controle e não ser tão dominado pela tecnologia o tempo todo. A primeira delas é aprender a suportar o tédio. Sabe quando você tá assim, sem nada pra fazer? A primeira coisa que a gente faz é o quê? Puxar o celular. Quem me escreveu? Não sei o quê, vou olhar meu inbox. Cara, a gente precisa se treinar a suportar, sabe? Ficar assim, ó, não vou fazer nada. Ficar olhando pro teto. Olha, o que tem ali? Nossa, nunca tinha reparado nessa... Sabe? De ter esse momento que é você com você mesmo dentro da sua cabeça, isso é um ótimo treinamento pra gente poder ficar um pouquinho mais livre da tecnologia. A segunda coisa é o seguinte, é claro que você não precisa ficar o tempo todo só olhando pro teto. Você pode fazer coisas sozinho que sejam muito legais. Então você pode correr, você pode ver um filme, você pode arrumar a sua casa, você pode desenhar, você pode pintar, você pode, né, cultivar a solitude, ler um livro. Ficar esse tempo assim com você, na sua presença, mas sem ter que ficar contando, falando com todo mundo, postando o tempo todo. Tem uma coisa que eu tenho feito bastante ultimamente, que é o seguinte, eu estabeleço assim, vou ler durante meia hora. Podem me escrever mensagem, podem me ligar, podem fazer o que quiser, o inferno, que eu não vou atender esse celular, não vou prestar atenção ali, vou focar aqui. E cara, aí depois de meia hora eu vou lá e vejo o que está acontecendo no mundo, respondo, volto para a leitura. Isso tem feito mágicas, porque sim, a gente está com a nossa atenção em frangalhos e isso tem muito a ver com a tecnologia. Outra coisa que eu tenho aplicado na minha vida também é combinar lugares na casa, ocasiões, ou até encontro com os amigos que sejam offline. Então assim, mesa de jantar, não vai rolar celular, vamos ter que ficar olhando um para cara do outro até surgir um assunto, ou vamos ter que ficar em silêncio, não tem problema. Mas a pior coisa do mundo é você ver a pessoa toda mastigando, ó, e aqui comendo o tempo todo e falando. É muito ruim para nossa saúde, porque a gente mastiga tudo errado, e é muito ruim para as relações também. Então assim, vai encontrar os amigos agora, no pós-pandemia, combina com eles, vamos todo mundo deixar o celular virado de cabeça para baixo, vamos, né, ficar aqui na presença dos amigos, vamos evitar de ficar vendo stories, né? É um sinal de desprezo tão grande que nem eu falei lá atrás, né? Uma outra coisa também que já está provado que funciona, que é você ter horários ou dias offline. Então assim, de 9 da noite em diante, vou ficar offline, não vou pegar no celular até o dia seguinte. Por exemplo, os judeus ortodoxos, já tem um estudo que demonstra que porque eles têm o sábado, que eles não podem ligar nada, não sei o que, eles ficam longe do celular, eles não sentem a solidão igual o resto da população, porque eles ficam um dia inteiro offline convivendo em comunidade. Então é importante também que a gente crie esses espaços offline, mas com mais gente,
É legal ter solitude, mas é legal a gente também ter convívio com outras pessoas. E uma quinta coisa que eu fiz na minha vida que melhorou muito a minha ansiedade, que é simplesmente tirar as notificações de todos os aplicativos que não são tão relevantes assim. Talvez o que? Deixar o WhatsApp, tira a notificação do Instagram, tira do não sei o que, tira do outro que fica tentando chamar a sua atenção. Vem aqui, compra, olha só quem te escreveu, ó, alguém deu um like na sua foto. Deixa você ir ao celular, né, ao aplicativo quando te interessa. Não deixa ele ficar te controlando com notificação, não. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a ver, né, como a tecnologia está encaminhando a gente por um caminho que não é muito legal, que não está dando muito certo quando a gente vê os outros países, a gente está um pouquinho atrás, então a gente ainda tem mais chance ainda de moldar as nossas relações daqui em diante. E o bacana disso tudo é que dá pra gente mudar as nossas relações aqui, ó, num a um. Então vai com seus amigos, influencia eles, influencia a sua família. Vamos todo mundo pensando junto sobre isso, porque a gente ainda está no momento que dá pra gente transformar e recuperar essa humanidade das relações. E vamos também prestar muita atenção nas crianças e adolescentes, porque eles estão se isolando atrás das telas. Vamos chamar eles para o convívio cara a cara, conversar com eles, puxar. No começo vai ser difícil, mas ao longo eles vão aprendendo. Se quiser, inclusive, combina com o seu filho ou com a sua filha de fazer passeios, ou com o seu sobrinho, como é o meu caso, de fazer passeios por aí sem celular, porque aí vocês são obrigados a conversar e isso vai ser um momento muito bom para ele. É isso, se você gostou desse vídeo, compartilha com um amigo. Quem sabe já é uma deixa para vocês se encontrarem offline. É isso.